Quem é que precisa fazer a declaração de imposto de renda em 2023? Para fazer a declaração de imposto de renda em 2023, o cidadão precisa, no ano passado, em 2022, ter recebido mais de R$ 28.559,70, que é exatamente o mesmo valor do ano passado, porque não teve absolutamente nada de alteração, de reajuste, que veio toda aquela propaganda que fizeram há semanas atrás de reajuste da tabela do imposto de renda, que eu falei que se acontecesse não ia ser esse ano, confirmou. Tu vê que não é aposta, não é prever o futuro, é só usar a lógica desses bandos sem vergonha. Outra regra que te torna obrigado a fazer a declaração do imposto de renda é tu ter recebido rendimentos isentos e não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte de mais de R$40 mil. Rendimento isento e não tributável, caso tu não saiba, e como o próprio nome sugere, ele é isento. Tu não precisa pagar imposto de renda dele e não tributável, ele não sofre tributação. Tributação exclusiva e definitiva. Tributação exclusiva quer dizer que é um valor diferente da tabela normal que a gente conhece, que vai ali dos 7,5 aos 27, aquela tabela normal ali que a gente conhece de tributação, que a gente sofre no trabalho, é uma tributação diferente, né? Uma tributação exclusiva, é a parte daquilo ali. E definitiva quer dizer que tu não consegue pegar aquilo ali de volta. Aquilo ali que tu pagou já era, tu não volta atrás. Diferente dessa declaração que a gente faz agora, que a gente consegue reverter alguma coisa de dinheiro, tá? A gente consegue ter uma restituição, que é conseguir pegar um dinheiro que nós já pagamos para o governo de imposto, a gente consegue pegar de volta, e tu só consegue isso descrevendo aqui embaixo, acompanhando os vídeos. A definitiva é definitivo, aquele imposto que tu pagou é definitivo, tu não consegue mais reaver ele. Obteve em qualquer mês ganho de capital na alienação de bens ou direitos sujeito à incidência de imposto. O que quer dizer? Alienação de bens e direitos é tu ter vendido alguma coisa, um bem que tu tenha, ou um direito, algum bem que tu tenha gerado imposto de renda. Então, se tu precisou gerar imposto de renda, tu precisa fazer a declaração, precisa pagar o imposto, que é muito importante, e ele precisa fazer a declaração do imposto de renda. Realizou operações de alienação em bolsa de valores de mercadoria, de futuros e assemelhadas. Tá? Alienação é sempre venda, então tu fez venda em bolsa de valores de mercadorias, futuros e assemelhados. E essa palavra é importante, tá? E isso aqui tu já deve estar vendo que eu tô lendo, né? Que eu tô olhando para baixo aqui, eu tô lendo isso tudo. E isso aqui é da Instrução Normativa número 2134, que a Receita Federal publicou em 27 de fevereiro, tá? São as regras para a declaração de imposto de renda de 2023. Todo ano a Receita Federal cria uma instrução normativa, e aí a desse ano, com as regras desse ano, é a 2134. Então, a principal diferença dessa declaração para dos anos anteriores é essa palavrinha. De novo, realizou operações de alienação em bolsa de valores de mercadoria, de futuros e assemelhados. Essa palavra alienação é o grande diferencial do imposto de renda desse ano, que, como eu te falei, alienação quer dizer venda. Então, tu está obrigado a fazer a declaração do imposto de renda caso tu tenha realizado venda na bolsa de valores, mercados futuros e assemelhados. Só que tem algumas observações, ó. Essa venda que tu tem que fazer na bolsa de valores, a soma de todo o ano tem que ser superior a R$40 mil, certo? Então, se tu vendeu na Bolsa de Valores em 2022 mais de R$40 mil, tu precisa fazer a declaração do imposto de renda. B, com operação de ganhos líquidos sujeitas à incidência de imposto. Então, qualquer operação que tu faça na Bolsa de Valores que gere imposto de renda para pagar, te torna obrigado a fazer e entregar a declaração do imposto de renda. Por que isso é importante? Porque se tu, jovem cidadão em dia com suas obrigações para com a sua pátria, somente comprou ações na Bolsa de Valores em 2022, não te torna obrigado a entregar a declaração do imposto de renda deste ano 2023. Porque até os anos anteriores, qualquer ação que tu comprasse na Bolsa de Valores te tornava obrigado a fazer e entregar a declaração do imposto de renda.
Tá? Então tu comprava uma açãozinha lá na XP, que tu abriu conta, e aí a XP comunicava a Receita, e a Receita estava esperando tua declaração não vinha, ferro, tu caía na malha fina direto. Eu tenho um vídeo que eu vou deixar aqui para mostrar o caso do Tarciso, que ele estava com o CPF dele praticamente cancelado, quando ele descobriu, não sabia o que era, e aí ele foi ver que tinha feito operação na Bolsa de Valores, sem lucro nenhum, mas aí, por causa disso, ele era obrigado a entregar a declaração do imposto de renda e ele não tinha nem ideia, tá? Então, para resolver isso, eles criaram essa regra. E os 40 mil lá em cima é o isento que tu tem, tá? Então, se tu vender na Bolsa de Valores um valor de até 20 mil reais, não importa o lucro que tu tenha, tu vai ser isento de imposto de renda por mês, tá? Então, são 20 mil reais por mês. Então, se tu comprar uma ação por R$ 1.000 e tu conseguir ação por R$ 1.000, e tu conseguir vender ela por 20 mil reais, esses 19 mil reais que tu tem de lucro, tá isento de imposto de renda. Agora, se tu comprar 20 mil reais e tu vender por 21 mil reais, esses R$ 1.000 de lucro, tu vai ter que pagar imposto de renda. Então, existe essa regra aí, então existe esse benefício fiscal quem investe na Bolsa de Valores. Então, esses 40 mil reais, a Receita está te dando direito a fazer 2 vendas, né, de até 40 mil reais, sem precisar declarar imposto de renda. Mais do que isso, tu vai precisar declarar. E por que isso? Por causa dessa outra regra aqui de cima. Rendimento isento e não tributável ou tributado exclusivamente na fonte, cuja soma seja superior a 40 mil reais. Então, se tu vende 2 vezes, tu consegue fazer isso de vender 20 mil reais na Bolsa de Valores sem pagar imposto de renda, tu vai cair naquela regra ali de cima, que é os 40 mil reais isentos e não tributáveis. Acima disso, tu precisa declarar. Então, tu é obrigado a declarar, na verdade, não pela Bolsa de Valores, mas pelo motivo acima, tá bom? E aí vem a turma da atividade rural, tá? A turma da atividade rural obteve receita bruta em valor superior a R$ 142.798,50, ou pretende compensar no ano calendário 2022, ou anterior, ou posteriores, prejuízos de ano calendário anterior ao do próprio ano calendário 2022. Então, teve um prejuízo, pode compensar esse prejuízo. Para tu compensar esse prejuízo, tu vai ter que fazer a declaração para informar esse prejuízo, né? Teve em 31 de dezembro a posse ou propriedade de bens ou direitos, inclusive terra nua, no valor total superior a 300 mil reais. Então, se tu tem a soma total dos teus bens passa de 300 mil reais, tu precisa fazer e entregar a declaração de imposto de renda, mesmo que os outros critérios tu não atinja, entendeu? Passou a condição de residente no Brasil em qualquer mês nessa condição em contrato em 31 de dezembro. Então era um estrangeiro que estava fora, tirou cidadania, começou a tirar cidadania, virou um brasileiro honorário, precisou pagar, então a prova que tu é um brasileiro honorário vai ter que pagar imposto. Bem-vindo ao nosso mundo, né? This is Brazil. Ou então a pessoa saiu para fora, fez a declaração definitiva, foi para fora do Brasil e depois precisou retornar. Optou pela isenção do imposto de renda incidente sobre o ganho de capital auferido na venda de imóvel residencial, cujo produto da venda seja aplicado na aquisição de imóveis residenciais localizados no país no prazo de 180 dias, contando a celebração do contrato da venda. Isso aqui é o seguinte, resumidamente, bem resumidinho. Tu vendeu um imóvel, não interessa o valor que tu vendeu, não interessa o valor que tu comprou, não interessa o valor que tu vendeu. Então, tu comprou um imóvel por R$ 1.000 e vendeu por 1 milhão. Então, tu teve um lucro astronômico em cima disso. Se tu tu vendeu o teu imóvel e dentro de 180 dias tu comprar outro imóvel do mesmo valor ou maior, eu vou pegar aquele dinheiro ali que eu tive e eu vou comprar outro imóvel, tu não precisa pagar imposto de renda sobre essa venda, entende? Então, é essa a regra que ele está falando. Tu não vai precisar pagar imposto de renda, mas tu vai precisar declarar o imposto de renda. Quer saber mais sobre isso? Tem vídeo aqui em cima aqui explicando, onde eu conto essa história melhor e como é que faz para te beneficiar disso. Tá? Então, basicamente, se tu ganhou mais de 28.559,70, tu precisa fazer imposto de renda, tá bom? Isso trabalhado ali em dinheiro trabalhado. É os mesmos valores do ano passado, acho que é 1.903. Esse valor, se a gente dividir, vai dar 1.903 por mês. Se tu ganhou mais de 1.903 por mês, tu tem que fazer imposto de renda. Se tu ganhar mais de 40 mil reais em rendimento isento e não tributável ou tributação exclusiva, tu precisa fazer imposto de renda. Então, se tu obteve em qualquer mês
Venda, tu vendeu alguma coisa que tu precisou pagar imposto de renda, e o pagar imposto de renda quer dizer que tu passou da isenção. Então tu tem a taxa de isenção, tu não precisa declarar, e aí tu vendeu acima da taxa de isenção. Passou acima da taxa de isenção, tu precisa declarar fazer a declaração de imposto de renda. E a Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores teve uma mudada e eu vou fazer um vídeo comentando especificamente sobre isso, tá? Como é que faz para te beneficiar disso. Mas a Bolsa de Valores, o que ficou, né, o grosso que ficou, diferente dos outros anos, qualquer coisa que tu fizesse na Bolsa de Valores, qualquer ação, uma mínima ação que tu comprava, tu era obrigado a declarar imposto de renda. Agora, se tu só compra ações, tu não te torna mais obrigado a declarar imposto de renda, só por ações. Se tu cair nos outros motivos ali de cima, ganhou mais de 28 mil, 40 mil isento e não tributável, se tu bateu essas regras, tu precisa entregar. Se tu não bateu essas regras, tu pode comprar ação na bolsa. Eu ganho um salário mínimo. Tu pode comprar ações na bolsa, negociar, sem problema nenhum, que não vai te tornar obrigado a declarar imposto de renda, diferente dos outros anos, tá? Eu tenho um vídeo aqui contando o caso do Tarcísio. Tarcísio era isso. Tarcísio fez operações na Bolsa de Valores, não sabia, até pelos motivos que ele conhecia, não precisava declarar imposto de renda. Quando ele foi ver, ele estava com o CPF suspenso já, precisava regularizar. Então aqui conta bem essa história. Agora mudou, eu vou fazer um vídeo mais pra frente explicando melhor isso. Tá? Então a gente está recém no início, então faz com calma, não precisa correr, não precisa te desesperar, junta a papelada com calma, preenche com calma. A única coisa que tu precisa fazer rápido, tu precisa fazer com pressa, como se não houvesse amanhã, é se inscrever no canal aqui embaixo, tá? E deixar um like aqui no vídeo. E perguntar, qualquer dúvida que tu tiver, deixa aqui embaixo, pergunta aqui embaixo que eu vou ver, eu vou te responder. O vídeo por hoje era isso, meu muito obrigado e até a próxima.